Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista do VEC, Deus abençoe a vida de vocês, pastor Alex Braz, irmã Elane, sua família, que Deus esteja assim consolando, confortando e fortalecendo a vida dos irmãos aí, estejam firmes. Deus tem propósito nas nossas vidas, muitas vezes Ele quer nos provar nossa fé, assim como o ouro para ser provado, ele precisa passar por um processo do fogo para ser purificado. Assim é Deus muitas vezes em nossas vidas. Eu sou o pastor Eduardo Jaques, sou pastor, membro da primeira igreja batista aqui em Venda das Pedras, Itaboraí. Eu quero trazer um recado de Deus para o seu coração. Está lá no profeta Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. É interessante nós pensarmos que o profeta, ele era a boca de Deus para o povo, para a nação. Então o papel dele era fazer com que Deus fosse conhecido, ele levava a mensagem de Deus para o povo, ele apresentava Deus ao povo. Diferente do sacerdote, o sacerdote leva o homem a Deus. Então é isso, então ele era a boca de Deus naquele momento. Ele tinha que falar às pessoas, mas nesse texto aqui nós vamos aprender que Deus queria falar em particular com ele. Deus vai dizer, olha, eu preciso falar com você. Então, você faça isso que eu estou te mandando. Vamos ver o que Deus fala para ele aqui? Acompanha aí o texto da palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, diz Jeremias, e eis que ele, o homem que trabalhava ali na oficina, na olaria, estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim, dizendo Jeremias, a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Era a mensagem que Deus queria que Jeremias levasse ao povo de Israel. E a primeira coisa, queridos, que esse texto retrata para a gente aqui, a primeira palavra aqui, dispõe-te. Saia do comodismo, Jeremias, levanta-te. E Deus estava despertando, a palavra de despertamento, para que ele fizesse a sua obra. Querido, esse texto nos confronta no dia de hoje, porque Deus está falando comigo e com você. Olha, vocês precisam ir mais a fundo, vocês precisam me buscar mais em oração, mais na leitura da palavra. Você precisa renovar as forças para que você não se entregue a nenhum tipo de comodismo, ok? Então a primeira palavra, despertamento. A segunda vai dizer aqui, olha só, desce à casa do oleiro, descer, humildade, a segunda palavra. Querido, nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus e para isso nós precisamos descer. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes não está muito pensando nisto por achar que já tem muito tempo de igreja, tem um cargo relevante, ele pensa que ele tem muita intimidade com Deus e muitas vezes ele não quer se humilhar. Ele pensa que o tempo de vida cristã dele ele já está preparado demais. Mas Deus diz muito bem a sua palavra, que ele rejeita os soberbos, os orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes, diz a palavra. Então, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então, primeiro ele foi chamado a atenção, não é isso? Ele foi despertado, ele se levantou e desceu de forma humilde para ouvir, diz aqui a palavra, aquilo que Deus tinha para falar com ele. Terceira coisa, trabalho. Aqui vai dizer que aquele homem, ele trabalhava na sua olaria, ele mexia com barro. Mexer com barro não é fácil. Mexer com barro tem toda uma técnica, uma habilidade. Ele tinha que tirar as impurezas, ele tinha que preparar aquele barro para que aquele vaso saísse de forma perfeita. Então, mexer com o barro suja a mão.
E aí o que nós podemos aplicar para a nossa vida é que na vida cristã, na vida dinâmica que a igreja tem, muitas vezes dá trabalho, mas é necessário para que o trabalho avance, para que as coisas de Deus aconteçam realmente. Então, ele estava fazendo a sua obra, ele estava ali fazendo aquilo que precisava ser feito no seu ofício. Que você, querido, também esteja preparado para o trabalho. Deus está nos chamando para esse tempo. Não pense naquilo que ficou para trás, não pense naquilo que virá para o futuro, não, é hoje. Que você seja útil dentro do reino de Deus. Então, primeiro passo, despertamento, diz aqui logo no início, depois humildade, terceiro, trabalho. E agora, paciência, o quarto ponto, o vaso quebrou, diz aqui o texto, mas ele fez o vaso de novo. Olha só, ele não jogou aquele vaso fora, em hipótese alguma. Ele teve a paciência de moldar, de molhar talvez aquele barro, moldar novamente e fazer com que aquele barro se transformasse na obra-prima que ele queria. Então é isso, quantas vezes no exercício da vida nós erramos? Eu erro, você erra, e nós precisamos ter paciência com aqueles que muitas vezes estão sobre as nossas vidas, e nós precisamos ter o momento certo, não é isso? Naquilo que Deus coloca em nosso coração, para que nós possamos fazer com que esse vaso trincado, esse vaso que muitas vezes até se perdeu, aquele vaso frágil que precisa de um cuidado a mais, e aí entra a minha, a sua paciência para sabermos como lidar com ele, ok? Então, despertamento, humildade, trabalho, paciência e por último, simplicidade. Por que simplicidade? Aqui vai dizer o texto, porque ele mexia, o que ele fazia, aquele vaso que se tornava uma obra-prima valiosa para aqueles dias, era o barro, era tirado da natureza, era uma coisa simples. Então lembremos sempre, queridos, que nós somos barro, você é barro, eu sou barro. Então o barro é maleável para que Deus nos molde, para que Deus faça a sua obra, para que nós venhamos ser tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então muitas vezes nós só nos interessamos pelo vaso de ouro, de prata, algo muito valioso, mas é na simplicidade, é de forma simples que Deus faz a sua obra. Sempre foi assim, no passado, foi na época de Jesus, é nos dias de hoje e será também para o futuro, ok? Então nós temos aqui essa simbologia muito bacana. É um texto precioso demais. Em poucas palavras nós queremos trazer para que você pensa que o oleiro ali, aquele homem que representava e trabalhava sobre aquele vaso, é o Senhor Jesus. Olha só, o oleiro é Deus nas nossas vidas. A casa do oleiro, aquele local, aquele ambiente é a igreja do Senhor Jesus. Pense nisso, onde nós temos necessidade de estarmos em comunhão uns com os outros, celebrar a vida, não é isso? Então a igreja é muito importante, ela foi instituída, ela foi formada, é de Deus, ok? Então é a igreja. E o barro na mão do oleiro, que é o Senhor, sou eu e você, é a nossa vida. Mas tem também as rodas. Aqui fala no texto as rodas onde manuseava ali a forma do barro sendo trabalhado, e a roda é exatamente os meios que Deus usa para que nós venhamos trabalhar na sua seara, os meios que Deus usa, as armas, as habilidades que Deus dá, é todo o processo que Deus age na nossa vida para que o seu trabalho, para que o seu reino avance, para que as coisas aconteçam. E Ele depende de mim e de você. Ele espera, melhor dizendo, que eu e você estejamos com a nossa vida empenhada, envolvido nessa tarefa tão gloriosa, tão linda, que é anunciar o Evangelho. Então é isso. Vamos pensar que o oleiro, não é isso? Esse oleiro, ele representa para nós aquele ministério que Deus colocou na minha e na sua vida, que nós possamos trabalhar sobre as rodas, sobre tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida. Que Deus abençoe. Está chegando aqui a minha princesinha
a minha netinha, a Manuela. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e vamos manter firme. Obrigado por estar aí na sua casa, na sua família, é um privilégio muito grande, ok? Então eu estou nos meus 10 minutos que foi me dado, no tempo certinho. Deus abençoe, um abraço a todos, tá? VEC, lugar de esperança, lugar de paz, lugar onde a palavra de Deus é plantada, é regada e vai colher muitos frutos no nome de Jesus, eu creio.